Pastora Ana Paula Alberto é pastora na Igreja Batista Filadélfia, em Vitória, no Espírito Santo. Ela tem um trabalho de mentoria para mulheres, cursos de inteligência emocional e tem ministrado para mulheres em vários lugares no Brasil e no mundo. Pastora Ana Paula, seja bem-vinda. Vamos aplaudir mais forte pela vida da pastora Ana Paula. Vamos orar por ela? Estenda suas mãos para cá. Senhor, obrigado, Pai, pela vida da tua filha, Pai. Obrigado, Deus, pela disponibilidade dela estar aqui conosco novamente, Pai. Obrigado pela alegria que ela sente em estar aqui conosco, Pai. Obrigado porque o Senhor a trouxe em paz e segurança, Senhor. Espírito Santo, flua através da tua filha. Tu tens total liberdade aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridas, amém? Amém? Que alegria de todo o coração, tá, Michele, de estar aqui. Eu amo essa casa, já me sinto super à vontade. Eu acho até que eu sou um pouco carioca. Só faltou puxar o S um pouquinho. Amém, amadas? Daqui a pouco eu já estou falando igual vocês, tá bom? Mas eu estou muito feliz de estar aqui. Meu esposo veio junto comigo, o pastor Diego. Pastor, eu amo estar nessa casa, essa família é muito linda. Cilícia, muito obrigada. Michele. Gente, a pastora Érica é um presente de Deus para nós. Como eu sou abençoada através da vida dela, da sua discípula. Gente, amanhã vocês têm uma porção poderosa. Amém? Mas quando eu estava ali sentada, adorando, ouvindo o Senhor, Deus me deu uma direção que eu quero fazer junto com as irmãs. Amém? Tem um louvor. Ô, pastor Felipe, me ajuda aqui. Tem um louvor que eu gosto muito, mas eu não canto. Eu não tenho essa unção com essa voz linda que essa irmã aqui cantou. É uma música muito antiga, mas eu sei que você conhece. Aquele louvor é até um corinho do vaso quebrado. Senhor amado. Você pode ficar de pé para a gente louvar ao Senhor com essa música? O Senhor colocou muito forte ao meu coração, porque nessa noite Ele te trouxe para cá, porque Ele quer fazer algo novo na sua vida. O Senhor falou claramente ali ao meu coração: eu estou mudando a estação na vida dessas mulheres. A estação está mudando. Talvez você chegou aqui como um vaso quebrado. Deus falava profundamente no meu coração: tem muitas filhas que chegaram aqui como um vaso quebrado. Ei, mas eu estou aqui para te dizer: você pode estar quebrada, mas você está na mão do oleiro. Você não está quebrada em qualquer lugar. Você está quebrada na mão dele. Então fique tranquilo que ele está fazendo algo novo. Vamos adorar ele com esse louvor? Feche seus olhos, levante as suas mãos. Talvez você chegou assim quebrada, falando: Senhor, eu preciso ouvir o Senhor nesta noite. E Ele falou: eu estou na casa e você está nas minhas mãos. Essa tem sido a minha canção todos os dias. Como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero
Nós queremos ser um vaso novo. Nós queremos ser um vaso novo. Pai, nós te agradecemos da forma como o Senhor manifestou nas nossas vidas até hoje. Mas nós queremos ver a manifestação diferente. Nós queremos ver algo diferente. Nós vamos nos mover de uma forma diferente. Porque o novo do Senhor chegou para nós. Em nome de Jesus. Pode se assentar. Queridas, antes de entrar na palavra, pode ficar, Felipe, aí comigo? Vamos, depois a gente canta de novo. Aleluia, depois você briga comigo. Mas, amadas, quando a gente entende que o novo de Deus está vindo para nós, existe em nós temos que agir de uma forma intencional. Deus, Ele tem feito maravilhas na sua vida, eu tenho certeza. Por isso que você está aqui, você é uma mulher grata. Mas para você viver a nova estação, você tem que abrir mão daquilo que Deus te deu até ali, para você pegar o novo de Deus. Você abre mão daquilo que Deus te deu, para você pegar aquilo que Deus está te dando. Como assim, pastora? Nós olhamos para Moisés. Como que foi a forma de Moisés levar o povo a atravessar o Mar Vermelho? Deus usou o quê? Um cajado. A palavra do Senhor fala que Deus fala o seguinte para Moisés: Moisés, bata de uma forma bem suave o cajado nas águas, e a partir disso o mar vai se abrir. E foi assim que aconteceu. Uma palavra de Deus, uma direção de Deus. Mas como que foi com Josué? Deus usou um cajado para separar as águas? Não, Deus usou a arca da presença. Talvez você tenha se posicionado dentro da sua casa, na sua vida, no seu trabalho, de uma forma que foi direção de Deus na sua vida. Ei, mas quando a estação muda, você larga aquilo que é de Deus, mas você pega o novo de Deus para você prosseguir. O cajado não faz sentido para essa estação. O cajado nós agradecemos, mas para essa estação é a presença. Eles atravessaram. A palavra fala que Deus disse para Josué: Josué, que os sacerdotes venham carregar a arca e eles venham atravessar primeiro. Ah, querido, você agora, você não vai agir mais com o cajado, você vai agir com a presença. É a presença. Eu quero ser, Pai. Eu quero ser. Desconstrói e faz de novo. Desconstrói e faz de novo. Talvez a resposta que você está esperando de Deus não vai vir com um milagre, ele vai vir com um processo. Mas é de você caminhar em direção à presença. Você caminhar em direção à presença. Deus está fazendo, mas você precisa se posicionar de uma forma diferente. Não é da mesma forma que você sempre se posicionou. Não é sobre isso. É você se posicionar de uma forma diferente. E a partir desse lugar que você dá passos em direção à presença, vai vir a disrupção de Deus sobre a sua vida. E o que é isso? É o romper dele sobre você. Não é mais andar sobre o cajado, mas é andar sobre a presença. E aí nós cantamos, a gente se alegra, porque o mar vai se abrir. Esse louvor é lindo que nós cantamos, que tão direi, né? Canto muito bem. Mas nós vamos dançar, nós vamos se alegrar. E Deus falou profundamente: eu estou devolvendo a alegria para essas mulheres. Existe uma porção de alegria. Se você está precisando disso, coloque suas mãos de uma forma que você está recebendo um presente do Pai. Hoje o Senhor está te presenteando com a alegria, porque a estação mudou. Ei, Ele te trouxe para cá, porque Ele vai te dar ferramentas poderosas, porque você caminhará na presença. Não é com cajado, mas você precisa largar aquilo que precisa ser largado. Era até uma direção de Deus, mas era para aquela estação. Porque a estação que você está entrando é uma nova estratégia que Ele vai te dar.
Eu não sei qual é a estratégia que você estava lutando, mas a partir de hoje, a partir deste final de semana, Ele está te dando estratégias novas. E esse novo posicionamento, você verá o mar se abrir. Você verá o mar se abrir. E querida, vai ser sobrenatural. Sabe quando você tem que fazer força para as coisas acontecerem? Gente, quando você vai estudar para um concurso, você tem que fazer muito esforço para aquilo acontecer. Gente, eu estou falando isso porque meu filho está em semana de prova. Então a gente estuda muito para ele tirar uma boa nota. É um esforço que ele tem que ter para alcançar aquilo que ele precisa. Mas Deus está falando, não é sobre um esforço físico que você tem que fazer. É o seu coração estar na presença. É você com Ele e Ele com você. E nesse lugar você verá o mar se abrir. A sua guerra, ela se vence na oração. Abra comigo a sua Bíblia. Em Juízes capítulo 5. Aleluia. Estão comigo, amém? Aleluia. Perdão, Juízes capítulo 6. A partir do versículo 1. E depois eu vou para o versículo 11. Do 1 ao 6 e do 11 em diante. Mas vamos ficar até o 6. Diz assim: o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor. E por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas com os amalequitas e os povos dos desertos os atacavam. Acampavam na terra e destruíam suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca e um jumento. Eles chegavam com o seu gado e as suas barracas e eram tão numerosos como os gafanhotos. Ele e os seus camelos eram tantos que nem dava para contar. Vinham para destruir a terra e o povo de Israel não podia com eles. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor. Agora vamos lá para o versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu e disse a ele: você é corajoso e o Senhor é com você. Até aqui, até esse versículo. Queridas, esse texto é um texto e uma história muito conhecidas por todos nós. E o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, esse texto ao meu coração para essa noite. Mas se a gente olhar os capítulos anteriores, nós vamos ver uma mulher chamada Débora. Débora, uma mulher também conhecida por muitas de nós, uma juíza que tinha como Baraque o chefe do seu exército. E durante muitos anos, Jabim e o seu exército, comandado por Cícera, dominava e lutava e maltratava todo Israel. Eles queriam saquear, queriam acabar, e Cícera era um homem muito mau. A palavra do Senhor fala que aquele homem, ele tinha 900 carros de guerra. E os carros, se você for estudar, nas rodas dos carros de guerra dele, tinham lâminas, que quando aquelas lâminas passavam no exército que era contrário a ele, cortava todos os pés dos soldados. Ele era um homem mau. E a palavra do Senhor, Deus fala a Débora que eles iriam, todo o exército de Israel iria vencer Jabim e Cícera.
E ela vai e fala com Baraque: Baraque, é hoje que Deus vai nos dar a vitória. E Baraque vai, luta contra todo aquele exército de Sísera e eles vencem. Mas Sísera, aquele homem, ele foge. E ele vai para a casa de um homem chamado Éber. Éber, a palavra fala, ele era um homem de Israel, mas ele faz alianças com Jabim. Ele faz aliança com um rei que era contra o seu povo. Mas ele tinha uma mulher chamada Jael. E Éber não estava em casa, só estava Jael. E ela fala, chama Sísera para entrar em sua casa. E ele entra em sua casa, se esconde. E ele pede a ela um copo de água. Mas ela não dá água para ele, ela dá leite. E por conta daquele leite, ele dorme. E no momento que ele dorme, ela pega uma estaca e finca na cabeça dele. Pá! E aquele homem que humilhou, que maltratou, que lutou tantos anos contra Israel, ele é morto na mão de uma mulher. E o que essa história nos mostra para a gente iniciar sobre Gideão? Que mesmo que o seu esposo havia feito aliança com outros reis, com outros senhores, ela se posicionou. Eu não sei o que ele está fazendo, mas eu sei ao Deus que eu sirvo. Muitas vezes nós condicionamos o nosso posicionamento ao posicionamento das pessoas da nossa casa. Eu só vou agir assim se o meu marido mudar. Eu só vou fazer isso se o meu filho mudar. Ei, não! Mesmo que o seu marido tivesse feito alianças com outros reis, ela permaneceu. Querida, não importa as alianças que o seu marido possa estar fazendo, você precisa permanecer posicionada diante do rei. Porque muitas vezes nós agimos no calor do movimento que está acontecendo. Nós somos reativas àquilo que está acontecendo. Mulheres que, como termômetro, só medimos o ambiente. Mas Deus não está chamando somente para medir o ambiente. Nós temos que discernir o ambiente e mudar o ambiente. Não é somente você detectar aquilo que está acontecendo. Isso é 50%. E o outro 50% é você mudar o ambiente. E Deus está te falando que através do seu posicionamento você vai mudar o ambiente que você entrar. Nós somos construtoras de novas realidades. E como que você constrói? Com posicionamento. E por causa do posicionamento daquela mulher, durante muitos anos, o povo de Israel ficou em paz. Teve paz. Eles não estavam mais em guerra com ninguém. Mas a palavra do Senhor fala, por conta do pecado do povo, o povo começou a adorar a outros deuses. Os midianitas e os amalequitas conquistaram o povo, conquistaram Israel. E a palavra fala que tudo aquilo que eles plantavam, os midianitas e os amalequitas destruíam. Isso é muito interessante, que nos aponta algo. Queridos, amalequita e midianita, eles roubam a nossa celebração da colheita. O que é isso? Quantas coisas na sua vida você já plantou, você chorou no momento da plantação, mas na hora de colher você foi roubada. Você não teve a celebração da colheita. Isso é o quê? A ação de amalequita e de midianita contra a sua vida. Você já passou por isso? No momento de acontecer, não aconteceu. No momento que ia virar, não virou. E você está lá, semeando um mês, semeando outro mês, semeando todo momento. Mas na hora da colheita, cadê a colheita? Isso é a ação dos midianitas e dos amalequitas contra a nossa vida. Roubam a nossa colheita. E não há celebração. Querida, um povo que não celebra é um povo triste. E aí a tristeza, a melancolia, ela entra e começa a dominar. Porque você não é mais dominado, você não é mais movido em alegria. Não tem mais alegria, mas só a tristeza da perda, porque você foi roubado. E é assim que estava a vida
Lá em Vitória não chegou isso não. Chegou lá em Sete Lagoas? Lá em Vitória chegou isso não. E o povo de Israel estava dessa forma, sem alegria, porque estavam sendo roubados na sua colheita. E durante muitos anos eles permaneciam dessa forma. Até o momento que o povo clama ao Senhor. E Deus responde ao clamor do povo com uma pessoa, Gideão. A resposta do clamor do povo foi Gideão. E quando o Senhor chega junto a Gideão, ele estava malhando trigo em um lagar. Ele estava escondido. Ele estava escondido. Não importa o quanto escondida você está, o Senhor sabe aonde te encontrar. O processo de malhar trigo, querida, o trigo, ele tem que ser malhado, é assim? Tem que ser malhado, o processo dele, melhor, mais bonitinho falando, né? É num campo aberto, porque o vento que vai passando vai tirando aquilo que não é trigo, o joio. O próprio vento faz esse papel. Mas ele estava em um lugar fechado, em uma caverna. E nesse lugar ele estava fazendo o quê? Malhando trigo em um lugar escuro, um lugar fechado. Um lugar que não era para ele estar. Mas mesmo que você está num lugar que você não deveria estar, fazendo alguma coisa, Deus sabe aonde te encontrar. Aquele homem estava escondido, mas Deus sabia aonde ele estava. Não importa aquilo que você está passando dentro da sua casa, Deus, Ele está te vendo e Ele está indo ao seu encontro. Não importa o quão quebrada você chegou nesta noite, ei, Ele te trouxe para cá, porque Ele está fazendo algo novo. Tem coisa nova para você. Tem coisa nova para você. E Deus, Ele foi ao encontro de Gideão. E quando Deus encontra Gideão, chama ele o quê? Forte, corajoso. Aquele homem escondido, ele estava como forte, corajoso. Tudo que aquele homem não era, tudo que aquele homem não era, era forte e corajoso. Era mais fácil chamar ele de medroso. E a resposta dele foi o seguinte: eu, forte e corajoso? Não. Eu sou o menor da minha família. E a minha família é a menor da minha tribo. Eu posso ser qualquer coisa, menos forte e corajoso. Mas se você buscar a origem, o significado do nome Gideão, sabe o que significa? Forte guerreiro. Gideão significa forte guerreiro. E tudo que aquele homem naquele momento não era forte e guerreiro. Mas presta atenção, aqui é a chave de Deus para você. Não é como você se enxerga que o céu se movimenta. O céu se movimenta da forma que você é. Ele tinha um nome, Gideão, forte e guerreiro. E os céus se movimentam a partir do seu nome e não da situação que você está passando. Deus, Ele te chama pelo seu nome e não pela sua condição atual. Deus, Ele te chama pelo seu nome. Nós lemos o texto que antes de você ser formado, você já era um profeta. Então Deus vai tratar com você não pela situação que você está passando. Deus vai tratar com você como um profeta. Por isso que você precisa se posicionar e parar de ficar achando que a sua condição é o maior de tudo. Ei, como que o céu te chama? Como que o céu te chama? Como que o céu te chama? Esse vídeo que nós vimos é lindo demais. Eu conheci esse vídeo. O céu chamava aquele homem de médico, mas ele achava que ele era um pastor. O céu via aquela mulher e falava: irmã, mãe. E quantas vezes as pessoas querem colocar títulos, mas títulos, gente, não é sobre o seu título que o céu te chama, é pelo seu nome.
O céu não te chama pelo título e nem pelo cargo que você tem. O céu te chama pelo seu nome, forte guerreira. Porque o teu nome está o seu destino. O teu nome está a sua missão. Agora, quando você acha que você tem que correr atrás de título, minha filha, amada, vai chegar no final, como nós vimos ali, assim, não foi isso que eu sonhei para você, não foi isso que eu escrevi, que está escrito em Salmo 139, não foi isso que eu escrevi no livro sobre você. Eu te chamei como mãe. Eu te chamei como mãe. Uma mulher que vai ensinar tudo para os seus filhos, e os seus filhos correrão as nações. Eu te chamei como mãe. Estão comigo? E o céu chamava Gideão pelo nome dele, forte, guerreiro. Mas ele enxergava apenas a sua condição atual. Você pode saber o seu nome, mas você precisa responder ao seu nome. Eu tenho 2 filhos, vocês conheceram da última vez que eu vim, Caleb e Daniel. Eu posso chamar lá em casa, ele está assistindo talvez um filme, chamar: Caleb, vem cá, por favor. E eu quero dar um chocolate para ele. Os menininhos gostam de chocolate, branco, cheio da gordura. Caleb, vem cá, por favor. Ele tem dois posicionamentos. Ele pode ouvir, saber que é ele, mas fingir que não é ele. Continuar vendo o filme, continuar fazendo aquilo que ele está fazendo. Ele sabe qual é o nome dele, mas ele não assumiu o nome dele e não respondeu ao nome dele. E eu iria dar algo para ele, mas ele pode ter outra atitude. Eu chamar: Caleb, vem cá, por favor. Ele vem ao meu encontro e recebe aquilo que eu quero dar para ele. Então ele ouviu o nome dele e respondeu ao nome dele. Hoje o Senhor te trouxe para cá porque Ele quer revelar qual é o seu nome, como que o céu te chama. E você, a partir de hoje, você vai se posicionar e responder conforme o céu te chama. O céu não te vê aquela mulher que o marido é beberrão. O céu não te vê aquela mulher encrenqueira. O céu não te vê aquela mulher que os filhos estão desviados. Não é assim que Deus te vê. Deus te vê como forte e guerreira. E a partir daí você responde. A partir do seu nome você se movimenta. A partir do seu nome você começa a caminhar com passos de fé. E aí Gideão, voltando para Gideão, quando ele começou a entender qual é o seu nome, ele começou a fazer prova de Deus. Se o Senhor mesmo é comigo, se eu sou isso tudo que o Senhor está falando aí ele começa a fazer várias provas com Deus, porque os seus olhos, eles precisavam ser abertos. Isso me traz à memória o texto de Juízes, o texto de 2 Reis, capítulo 6, quando esse texto é lindo, depois medite nele, porque é um dos textos, eu sou apaixonada por esse texto, a história de Eliseu. Eliseu estava em guerra com o rei o rei assírio, e quando ele estava, e quando ele estava em guerra, o seu povo de Israel em guerra com esse rei, a palavra não fala o nome desse rei, assírio não, o rei sírio. E quando ele estava em guerra, tudo que o rei planejava, qualquer estratégia de guerra que esse rei tinha com seus comandantes, o Senhor revelava a Eliseu, o profeta. Toda estratégia, a ponto de todo momento, toda ação que aquele exército ia contra Israel, toda tomada de decisão, quando eles chegavam, parecia que eles já sabiam de tudo, e já sabiam de tudo, porque Deus revelava ao profeta. E o exército se movia em direção àquilo que o profeta dizia. E chegou um momento que aquele rei ficou tão nervoso, tão chateado com isso, que ele chamou toda a sua comitiva e falou bem assim: ei, quem é que está me dedurando aqui?
acho que o carioca fala assim, né? Quem é o X9? Não é isso? Quem é o X9 aqui no meio de vocês, no nosso meio? Porque tem alguém me entregando lá para o povo de Israel, o exército de Israel. E aí uma pessoa vira e fala bem assim, ô rei, não é nenhum de nós. Lá em Israel tem um profeta. Lá em Israel tem um profeta que tudo aquilo que você fala no seu quarto de dormir, na sua cama, Deus revela para ele. E aquele homem falou bem assim, então eu vou matar esse profeta. E aí ele arma uma comitiva, descobre onde o profeta está e vai ao encontro do profeta. E eles cercam a cidade do profeta. E o profeta estava de boa. Mas o moço do profeta ficou sabendo disso. E viu aquele exército enorme querendo matar o seu profeta, Eliseu. E ele chega correndo a Eliseu e fala assim, Eliseu, deu ruim para nós. O rei está aí com uma comitiva para matar todo mundo, vai matar a gente. E aqui está a chave da história que eu estou contando. O que Eliseu faz? Eliseu fala bem assim para ele, o versículo 17. Eliseu orou, ele disse assim, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Deus, eu te peço uma coisa, abre os olhos do meu moço para que ele veja. E aí, o que acontece? E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Ah, meu Deus, eu não me aguento. Meu Deus, você está entendendo? Quando você tem um posicionamento, não é o cavalo do outro, não é o outro contra você, os seus olhos são abertos. Queridas, hoje a minha oração para você nesta noite é que os seus olhos venham ser abertos. Porque você não vai se assustar com a notícia ruim que chega na sua casa, falando do exército contra você. Não, quando os seus olhos são abertos, você olha para o alto e você vê, tem cavalo de fogo, tem carro de fogo. Um posicionamento. Ele viu. O problema é que os nossos olhos, eles estão no natural. Nós só estamos vendo e focando no... Ai, mas o mundo tá ruim, né? Menino, você viu o negócio lá no jornal? Meu Deus do céu. Você viu a escola lá e tá tudo ruim. E a palavra fala, se você ficar esperando tempo bom para semear, você nunca semeia. E tanta semente retida que você está tendo nessa época. Porque você só está vendo tempo. Você só está vendo tempo. Você só está vendo tempo. Só olhando para aquilo que é natural. Mas Deus está chamando mulheres sobrenaturais que vão ter os seus olhos abertos para ver aquilo que é do alto. Nós podemos lembrar agora de Joquebede. A palavra do Senhor fala que ela viu. E por conta daquilo que ela viu no menino, ela escondeu. Ah, amada, Deus vai abrir os seus olhos para você enxergar. Para você enxergar os seus filhos. Quando você enxergar, o seu posicionamento é outro. Não é ficar gritando igual uma doida dentro de casa. Não é brigando com todo mundo, porque quando você vê propósito, você se posiciona. Ela viu e guardou. Agora, imagina se Joquebede fosse esperar a melhor estação para engravidar. Gente, a sentença sobre a Joquebede, sobre aquela estação, era de morte. Quem engravida, se for menino, perdeu o filho. Imagina a tensão daquela mulher para engravidar. Imagina as mulheres. Gente, gravidez não é fácil, amém? Para mim, 90% das mulheres aqui são mães. Alguém teve um parto sem dor, normal, depois ensina aqui para o restante da... Não é, gente. É um negócio dolorido. Gravidez, o corpo muda, tudo muda. O cheiro, o paladar, o gosto, o calorão, descalorão.
Imagina ainda com a tensão de ver seu filho morrer. Era a melhor estação para ela engravidar? Não. Mas não é sobre a melhor estação para você plantar. Não é sobre a melhor estação para você se mover. É você enxergar. Ela enxergou. E por isso ela o escondeu. Deus vai abrir os seus olhos para nova dimensão, para aquilo que Ele tem de propósito sobre a sua vida. E aquilo que Ele está abrindo os seus olhos, você vai esconder desse mundo. O posicionamento dela foi de esconder. E ela cuidou, ela amamentou, ela com todo aquele cuidado de mãe, ela separou porque ela viu, esse menino não é normal. Esse menino não é normal. Esse menino tem propósito. Esse menino não é normal. Agora, imagina se ela fosse no fluxo, na normalidade de todo mundo. Primeiro, ela nem teria gerado. Não é? Ela nem teria gerado. Ela não teria gerado. Mas Deus te trouxe para cá, porque Ele está falando para você nesta noite: você vai começar a gerar aquilo que eu tenho para você. Mas pastor, eu estou no pior momento da minha vida. Mas quem disse que tem que estar no melhor para você plantar? Quem fica esperando não semeia e também não colhe. Você pode estar no momento mais quebrado na sua vida, mas são esses momentos mais quebrados que Deus faz tudo de novo da forma dele. Porque até aqui você fez a sua e quebrou tudo. Daqui em diante a sua dependência é maior, a forma dele é melhor. Você está comigo? Ele está fazendo algo novo. Fala para sua irmã: Ele está fazendo algo novo. Aleluia, aleluia. Mas quando Gideão, ele virou e falou bem assim: eu sou o menor, eu sou o pior, eu não sou ninguém. O que é isso? É algo chamado autodepreciação. É ele não se mover conforme o céu se enxerga. É como ele mesmo se enxerga. E o nosso maior, a palavra fala: assim como o homem pensa, assim ele é. Isso eu já ministrei para vocês na imersão. Nós nos movemos por aquilo que pensamos. E agora só dar uma pausa aqui. A pastora Érica, ela trouxe um livro sobre emoções da mulher cristã. Mulher de Deus? Como que é? A saúde emocional da mulher de Deus. Ela fala muito sobre isso no livro dela. Eu falei com ela que eu li. E esse livro você vai comprar depois. Poderoso na sua vida. O que fala? Você vai se mover a partir dos pensamentos que você tem a seu respeito. Ele se autodepreciava e ele vivia conforme aquilo que ele pensava sobre ele. E isso matava o nome dele. Isso era jogar entulho sobre ele. Quantas mulheres hoje estão paralisadas, escondidas, não porque Deus escondeu, mas por conta que a sua mente está tão escravizada com mentiras do diabo, porque a mentira que você acredita, você dá poder ao mentiroso. A mentira de Satanás que você acredita, você dá poder a ele sobre a sua vida. E ele acreditava, e ele acreditava, e ele se movia por aquilo que ele acreditava. Mas hoje o Senhor trouxe para cá, para quebrar todo pensamento contrário à vontade dele e o nome que ele já disse ao seu respeito. Em nome de Jesus. E quanto mais você olha para ele, você começa a se conhecer de uma forma sobrenatural. Quanto mais você olha para ele, lembra que eu falei? Abra os olhos para que ele veja. Abra os olhos do moço para que ele veja. Quando você começa a olhar para ele, quanto você mais olha para ele, você conhece ele e também se conhece. E você começa a caminhar de uma nova dimensão. A gente lembra quem, gente? De Pedro. A palavra fala que os discípulos estavam atravessando o rio e veio uma tempestade. O Senhor tinha ficado para orar. Jesus tinha ficado para orar.
E no meio daquela tempestade, Jesus viu a aflição dos seus discípulos, foi ao encontro dos seus discípulos. Mas o natural de Jesus é o sobrenatural. Como Jesus foi? Andando sobre o mar. Ah, gente, andar sobre o mar. Andar sobre o mar. Você acha que ele vai como? Nadando? Não. Isso é natural. Ele vai de forma sobrenatural. E a palavra fala que os homens, aqueles 12 discípulos, quando viram aquele homem andando sobre o mar, começaram a gritar de medo, achando que era um fantasma. Porque eram homens, não eram mulheres. Amém? Porque se fosse eu mais duas, a gente pegava um pau em cada mão aqui. Pode vir. Vem que a gente está pronta. Né? Ele tinha desmaiado. E aí, queridas, o que a palavra fala? Assim, ei, por que vocês estão com medo? Sou eu. Vocês estão com medo por causa de quê? Sou eu. Eu estou aqui, Jesus. E Pedro fala bem assim: se tu és mesmo, eu quero ir ao teu encontro. Enquanto ele olhava para Jesus, ele começou a andar de uma forma sobrenatural, sobre as águas. Porque quando você olha para ele, quando seus olhos estão fixos nele, ah, querida, o seu posicionamento é andar sobre as águas, é viver no sobrenatural. Deus te trouxe para cá para fazer os seus olhos voltar para ele, os seus olhos voltarem para ele. Porque quando você olha para ele, pode estar no meio de uma tempestade. Ah, eu estou andando, então eu direi. E o pau quebrando, é tempestade. A palavra fala que a tempestade não parou nesse momento. E estava no meio da tempestade. Então eu direi, oh, oh, na, 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 na. Vocês estão entendendo? Porque não é a tempestade que vai mover a minha adoração. Ai, meu Deus, vou quebrar tudo. Não é a tempestade que vai mover a minha adoração. É quando eu olho para ele, eu posso dançar, eu posso me alegrar, porque eu sei que é tudo sobre ele. Olha para ele, olha para ele, olha para ele. Porque quando aí Pedro começou a andar, começou a olhar a tempestade. Então eu direi, mais ou menos eu direi. Ei, Jesus, continua o vento, continua a tempestade. E quando ele deixou de olhar para Jesus, o que aconteceu? Ele afundou. Porque quando você para de olhar para ele, você esquece qual é o seu nome. Quando você deixa de olhar para ele, aquilo que é os problemas, as situações, você começa a se medir o tamanho daquilo, e achando que aquilo é maior que você. Mas quem disse que é sobre você? É sobre ele. Olha para ele. Olha para ele. Porque quando você olha para ele, ah, querido, não é tempestade, não é problema, é ele. Então nós precisamos voltar com os nossos olhos para ele. Precisamos voltar e vamos começar a andar no sobrenatural. Eu não sei vocês, mas eu falei com Deus: Deus, eu cansei do natural. Nós viemos de ti. A nossa natureza, nós somos imagem e semelhanças do Senhor. O nosso natural, a nossa essência é sobrenatural. Eu cansei de viver como terra. Eu quero viver no Espírito, mas só olhando para ele. É só olhando para ele. E Deus te chamou, Deus está te chamando nessa noite para você fixar os seus olhos nele. E quando nós fixamos os nossos olhos, nós olhamos somente para ele e para viver na presença dele. Quando Neemias, você conhece a história de Neemias? Durante 70 anos o povo de Israel ficou cativo à Babilônia. Israel, Jerusalém, ela ficou toda destruída. Os muros de Jerusalém ficaram todos destruídos. E a primeira coisa, uma das primeiras coisas que Nabucodonosor destruiu foi o templo. Ele acabou com o templo, ele destruiu o templo. E a palavra fala que quando depois de 70 anos o povo de Israel volta para Jerusalém, o povo de Deus volta para Jerusalém, eles vão em 3 caravanas. Eles vão primeiro com Zorobabel, Esdras e depois Neemias. Não faltei escola dominical. Zorobabel, bom nome para o filho, né? Zorobabel,
Esdras e Neemias. E Zorobabel, quando ele vai, a primeira coisa que Deus fala para ele não foi reconstruir muro. Porque vamos combinar, nós somos boas em reconstruir muro. Nós somos fortes. É ou não é? Nós somos fortes demais. Nós mulheres do século 21, meu Deus, que fortaleza que nós somos. Mas Deus não está falando somente a fortaleza de muro que você precisa construir para a sua casa. A primeira coisa que ele reconstruiu foi, sabe o quê? O altar. A primeira coisa que Deus fala para Zorobabel fazer é: reconstrua o altar. E a partir do altar, tudo será reconstruído. O seu posicionamento é reconstruir o altar da sua casa, o altar na sua família, o altar na sua vida. E a partir do altar, a partir quando você olhar para a Arca da Aliança, para a presença, tudo será reconstruído em volta. Mas uma coisa que eu falei já que atrapalha é a autodepreciação. E por último, para a gente finalizar, é algo chamado medo. O medo nos aprisiona. O medo, como Gideão estava, ele estava com medo, por isso que ele pediu tanta prova. Gideão, ele tinha tanto medo para ser aquilo que o céu o chamava, que Deus teve que, a última prova, para ele enfrentar os midianitas, Deus falou bem assim: vai lá, você e seu moço, vocês vão lá no território dos midianitas, que lá eu vou falar com vocês. E a palavra fala que eles foram lá, ó, lá em Vitória a gente tem uma palavra assim, no butuque. O que é isso aqui, ó? No butuque aqui, ó. Devagarzinho. Vocês nunca ouviram essa palavra, né? Anota aí, ó. Isso é capixabês. Eles foram no butuque aqui, ó, quietinho. E quando eles chegaram no acampamento dos midianitas, um midianita com um soldado midianita estava conversando com o outro, que ele tinha tido um sonho, e nesse sonho a interpretação era o seguinte no final: ei, Gideão vai ganhar a gente, Gideão vai vencer a gente. Olha só, ele tinha tanto medo que Deus teve que colocar a palavra dele na boca do midianita para ele aceitar o seu nome, forte guerreiro. E ele foi. Agora, o medo poderia muito paralisar o avanço dele. O medo de você fazer algo novo pode ser aquilo que vai te paralisar no meio do seu processo. Gente, aí eu lembro também de Neemias. Neemias, ele era copeiro do rei. Neemias, gente, o que Neemias fazia? O que era um copeiro? Ele experimentava o vinho, a comida, tudo antes do rei. Se o rei, para ele o quê? Não comer uma coisa envenenada. Então ele tinha uma aliança com o rei. Ele era uma pessoa que tinha um respeito muito grande do rei. Ele era uma pessoa de confiança do rei. Mas quando ele vê como estava Jerusalém, ele assume aquela responsabilidade para ele. A palavra fala que ele chora, ele ora, ele jejua, mas ele se levanta em favor do seu povo. E quando ele se levanta, ele deixa de ser um copeiro que comia comida e bebia o vinho do rei, para se tornar um reconstrutor, para se tornar um pedreiro, um mestre de obras. Ele começou a fazer algo que ele nunca tinha feito antes. Quem está comigo? Quando você entende o seu nome, aquilo que você fazia talvez de uma forma tão linda, Deus fala bem assim: obrigada, eu já recebi, agora eu quero te dar uma nova forma. Agora você vai ser um reconstrutor. Você era copeiro, agora você vai ser um pedreiro. Ei, Gideão, você estava lá cuidando de trigo em um lagar. Você era um agricultor. A partir de agora você vai ser um guerreiro. Você precisa entender as estações da sua vida, e a cada estação existe um posicionamento. E dentro desse posicionamento você traz o céu para a terra. Você vive vitória. E Gideão, ele se posiciona com aqueles 300 homens. E a palavra fala que Deus daria vitória naquele dia para ele, e ele vai. E ele usou 3 armas para guerrear.
A palavra foi que ele diz que ele usou um cântaro, um vaso, uma tocha e uma buzina. Você já viu guerrear com cântaro, tocha e buzina? Eu nunca vi isso na história. A palavra fala que Deus deu uma estratégia. E a estratégia era a seguinte. Lembra que eu falei sobre Baraque? Lá no capítulo 4 e 5, que depois Débora canta. Como que Baraque vence? Baraque vence com espada. Agora passou alguns capítulos, entra quem? Gideão. Como que Gideão vence? Com espada, com cântaro, com tocha e com buzina. A palavra fala, qual foi a estratégia? Ele iria tocar uma buzina com aqueles 300 homens. Quando ele tocasse aquela buzina, aquele cântaro, aquele vaso de barro seria jogado no chão e eles levantariam a tocha. Essa era a estratégia. Gente, tem estratégia que Deus vai te dar, não faz sentido nenhum. Você já passou por isso? Não faz sentido nenhum. Nós estávamos vindo para cá, pro hotel, e aquele irmão de Deus que sempre nos busca, o homem cheio do Espírito Santo. E eu falei com ele, aí nós passamos em frente à universidade, o FRJ. Eu falei assim, nossa, que legal, eu não sabia. Aí ele falou bem assim, pastora, aqui tinha uma estátua muito grande que veio da Bahia. E aqui era uma estátua estranha. E o apóstolo Joaquim teve um discernimento de orar contra essa estátua, que era uma entidade contra o nosso Rio de Janeiro. E depois de um tempo que eles fizeram aquele propósito de oração, aquele troço caiu e quebrou. Olha a estratégia, você está entendendo? Porque não é de uma forma natural, gente, é sobrenatural. Cântaro, buzina e tocha. Cântaro, buzina e tocha. Quando eles tocassem a buzina, gente, o que era a buzina? A buzina é falar bem assim, ei, a guerra vai começar. Quando as guerras estavam para começar, a buzina que sinalizava o início dela. Gente, nós estamos no tempo do fim. A buzina já foi tocada para nós. Nós estamos no momento do fim mesmo. A buzina foi tocada. E agora, quebra o cântaro. O que é quebrar o cântaro? Nós iniciamos cantando, quebra. Quebra, tira de mim tudo aquilo que não é movido por fé, tudo aquilo que não é movido pelo Espírito, arranca de mim, quebra. E depois de ser quebrado, levanta uma tocha, que é o fogo do Espírito. Ah, querida, você vai andar pelo fogo do Espírito, é andar com seus olhos abertos, com o mundo sobrenatural, e você vai ver cavalo de fogo, é anjo de fogo, e é assim que você vai se mover. E para finalizar, depois que Gideão fez isso, essa estratégia totalmente estranha, mas em obediência, a palavra fala que teve uma bagunça naquele arraial dos amalequitas. Eles começaram a matar um ao outro. Não foi nem Gideão que matou eles, eles mesmos se mataram. Você está vendo quando você começa a andar no sobrenatural, não é uma força humana? É só você caminhar cheia do Espírito. É só você cheia dessa tocha, que é o fogo do Espírito, que vai ter confusão no arraial do inimigo, e a vitória vai ser sua por conta dele. E Deus está falando, só levanta a sua tocha. Só levanta a sua tocha. Seja cheia do Espírito. E hoje Ele te trouxe porque Ele quer abrir os seus olhos. Ele quer abrir os seus olhos para que você enxergue qual é o seu nome. O nome que os céus te enxergam. E Ele vai reacender o fogo no seu coração. Essa palavra está fazendo sentido para você? E eu quero orar por você. Talvez você chegou aqui quebrada, mas Ele está falando, eu estou fazendo algo novo. Eu estou fazendo algo novo, porque eu preciso te quebrar, porque você está habituada com o cajado. Porque se eu não quebrar, você vai caminhar pelo cajado. Ei, nessa estação não é pelo cajado, é pela presença. E eu oro para Deus te dar entendimento e discernimento à estação que você está entrando. E eu quero orar por você.
porque hoje você vai sair daqui posicionada. Você sairá daqui com o seu cântaro quebrado, porque você está ouvindo a buzina, mas com a sua tocha acesa, cheia do Espírito. Aleluia. Fique de pé que eu quero orar por você. Nós vamos adorar o Senhor.